Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda à nossa live. É possível tratar a ansiedade sem remédio? Oi, Antônio, bem-vindo. Tá conseguindo me ver e me ouvir? Esperar o retorno um pouquinho, para ver se tá me vendo e me ouvindo, esperando as pessoas chegarem. Ok. Vamos lá então para a nossa live de hoje. Nós vamos falar sobre essa questão, se é possível, né, a gente melhorar, superar a ansiedade, né, sem precisar da medicação. Olá, bem-vindo, Maluquinha Presente está aqui. Oi, Maria, tudo bem? Bem-vinda. Vamos começar a nossa live. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessa questão da ansiedade que traz tanto desconforto, né? A Maria, a Adriene, bem-vinda, Adriene. Sejam todos bem-vindos. Eu vou esperar um pouquinho para a gente começar. Tá certo? É bom ter vocês aqui. Gracinha. Então, nós vamos falar sobre a ansiedade que nos traz prejuízo, que realmente impede que o nosso dia seja produtivo. Então, é sobre essa ansiedade que nós vamos falar hoje com relação à questão da medicação, tá certo? E qual a outra forma, qual outra estratégia, além da medicação, que pode existir, que pode ser eficaz, que esse é o nosso objetivo, né? Que é o quê? Realmente a superação dos sintomas de ansiedade. Oi, Érica, bem-vinda. Vamos lá, então. Enquanto isso, as pessoas vão chegando e sejam bem-vindos. Quando a gente pensa nessa questão, se é possível esse tratamento, nós vamos pensar e fazer algumas considerações. Que é o quê? Primeiro é a condição individual de cada um, né? Então, por exemplo, é possível, então, um tratamento, tratar a ansiedade sem remédio? É possível, mas para isso nós vamos observar algumas questões. A primeira delas, oi, Manuela, tudo bem? Oi, Ana, bem-vindas. Oi, Regina, bem-vinda. Então, quando a gente pensa nessa questão da medicação, nós vamos ter que considerar alguns fatores, tá? O primeiro dele é a condição de cada ser humano, é algo muito subjetivo, é individual, porque nós temos que observar a questão de resiliência, o quanto que aquela pessoa consegue superar situações difíceis, o grau de enfrentamento, o quanto que a pessoa consegue realmente enfrentar situações mesmo com ansiedade, mesmo a ansiedade elevada, ela consegue fazer a atividade que ela estava se propondo a fazer, isso nós temos que levar em consideração. Que mais? A questão de tolerância, tolerar o desconforto. Então, numa crise de ansiedade, numa crise de pânico, é importante nós pensarmos nisso também. O quanto de tolerância, né, a essa situação que às vezes é um desconforto muito grande, então por isso que nós temos que observar, nós temos que ponderar isso, para poder refletir com relação à medicação, tá certo? Então, tolerar o desconforto, por quê? Pela ação realmente, na hora que você se expõe a situações. Por quê? Porque nós vamos falar hoje da terapia cognitiva comportamental, tá certo? Que é uma forma da gente lidar com a ansiedade sem medicação, que seria a psicoterapia, tá certo? Vou cumprimentar as pessoas. Oi, Aniela, tudo bem? Bem-vinda. Júlia, tudo bem? A Sandra, bem-vindos. Sejam todos bem-vindas, viu? É um prazer ter vocês aqui. Então, a primeira condição é essa, tá certo? Então, essa individualidade, como cada um reage numa situação de estresse, numa situação de ansiedade. Então, isso é importante nós observarmos, tá? Oi, Kevin, bem-vindo. Então, essa questão da flexibilidade, o quanto que a pessoa, ela precisa ser mais flexível também, que é o quê? Não, vamos buscar alternativas, vamos pensar de forma diferente. Então, isso ajuda muito a gente observar se vai precisar ou não dessa questão da medicação. E nós vamos falar um pouquinho dessa questão também da medicação mais para frente ao longo da nossa live, tá bom? Então, a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, eu sou especialista em terapia cognitiva comportamental, nós vamos trabalhar com o quê? Com questões envolvendo atividades, tarefas, né? Tarefas de casa, reflexões. Então, tem muito isso de colocar em prática, fazer exercícios para superar a ansiedade. Então,
isso vai ajudando ao quê? A fazer com que esses sintomas eles acabam reduzindo. Então, é importante a gente refletir que existem hoje terapias que nos ajudam a superar esses sintomas que são tão desagradáveis. Por exemplo, no pânico, numa ansiedade generalizada. Então, existe sim. Oi, Beth, bem-vinda. Então, observar isso, tá certo? Identificar, por exemplo, quando que nós sabemos, sem ser o psicólogo, quando que nós sabemos que será que nós precisamos? Será que eu preciso, por exemplo, tomar uma medicação? Observa, você consegue no dia a dia tolerar o desconforto, fazer atividade, por exemplo, quando você entra em grupos de desafios ou grupos para aprender a lidar com a ansiedade, você consegue fazer as atividades propostas? Todos estão me ouvindo? A Beth está dizendo que não está ouvindo. Deixa eu ver, deixa eu aumentar. Eu aumentei o volume aqui. Coloca para mim nos comentários se vocês estão me escutando, por favor. Oi, Jane, bem-vinda. Estão ouvindo direitinho? Tá, não, tranquilo. Então, às vezes, deixa eu pegar aqui. Beth, olha se às vezes não é o seu telefone que abaixou, às vezes acontece, né? O som abaixa. Ai, que bom que vocês me deram um feedback, que daí fica mais fácil para mim saber se realmente era um problema aqui de conexão. Mas voltando, observa se... Oi, Sandra. Ai, que bom, beleza, que bom, gente, obrigada. Ai, que bom que deu certo. Às vezes é uma questão de conexão, acontece na internet assim mesmo. Mas a gente se ajuda aqui, né? Vamos conversando. Então, o que? Identificar. Então, a pessoa mesmo se identificar, será que eu consigo? Eu consigo superar, aos pouquinhos, enfrentar aquela dificuldade que eu tenho, com técnica, com estratégia, mesmo assim eu tenho dificuldade? Aí que vai entrar a questão da medicação. A medicação, ela é importante, né? Nós não podemos desprezar isso, né? Então, assim, o psicólogo, o psiquiatra, eles trabalham juntos. Para quê? Para que o paciente ele tenha um conforto maior, né? Ele tenha realmente esse conforto, uma qualidade de vida, para ele conseguir superar essa dificuldade que ele tem. Então, por exemplo, a pessoa que não consegue, ela tenta, né? Mas ela não consegue fazer atividade proposta, não consegue fazer pequenas modificações, aí sim, em comum acordo com o psicólogo, né? Realmente colocar em prática, ir lá falar, não, já que tá muito difícil eu dar andamento na terapia, parece que a terapia não anda, o que nós podemos fazer? Nós podemos simplesmente pegar e falar assim, não, vamos buscar a ajuda do psiquiatra, que é o profissional responsável por isso, ele é o profissional específico, especialista na área, para ajudar. Né? Então, temos esse recurso que é a medicação, para a pessoa ter mais força, mais confiança. Então, a medicação vem para ajudar ela nesse aspecto. Não existe só a medicação. A terapia, ela ajuda muito. O problema é que a maioria das pessoas não faz nada. Ela simplesmente fala, não, vai passar. Mas não, precisa sim. Realmente de estratégia para isso, buscar conhecimento, entendimento do que está acontecendo com o seu corpo. Isso ajuda muito a enfrentar e a superar, tá certo? Oi, Vini, tudo bem? Oi, Aline, tudo bem? Bem-vindos, ai, que bom. Oi, Kessia, bem-vinda. Então, quando a gente pensa isso, por isso que é bom a gente se autoavaliar. Eu tenho essa dificuldade ou não? Para quê? Para justamente eu fazer essa separação. Então, quando a gente vai para o começo da nossa live, é possível tratar a ansiedade sem remédio? Sim, é possível, mas eu tenho que investigar na minha individualidade. Então, eu como pessoa, eu tenho essa flexibilidade, ou seja, eu consigo aceitar a opinião, né, de uma outra pessoa com relação a atividades que eu posso fazer que vão vir me ajudar, porque às vezes a gente tem muito boa vontade, mas a gente não consegue por conta da limitação que existe, né, que é realmente a patologia, ela vai ter essas limitações, tá certo? Então aqui, para combater e superar a ansiedade sem medicação, nós temos alguns recursos para isso, que são eficazes, porque a gente tem que pensar qual recurso que realmente ajuda, que é eficaz, né?
seria o quê? A terapia, e a terapia cognitiva comportamental, eu trouxe uns dados hoje com relação a pesquisas que foram feitas, né? O quanto que a terapia cognitiva ela é eficaz, e também terminou a terapia, qual que é a porcentagem de recaídas. Então, isso é um dado importante que a gente tem que observar. E eu vou explicar o porquê que ela é tão eficaz, tá certo? E que ajuda a gente a realmente superar aos pouquinhos, né, a ansiedade, essa angústia. Eu vou dar uma olhadinha nos comentários. Oi, Rosa, bem-vinda. Então, a Aline tá colocando assim, eu não consigo ficar sem remédios. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Obrigada, Aline, que você me fez lembrar de uma situação. Jamais pare a medicação por conta própria, tá certo? Sempre procure o seu médico, aquele médico que passou essa medicação. Você não tá se sentindo bem, a orientação é o que? Volte lá, que ele vai saber orientar da melhor forma possível. Entendeu? Então, isso é importante a gente falar, porque senão as pessoas vão falar, não vou, consigo. Não, eu sou uma pessoa super flexível, eu consigo. E não necessariamente, a proposta não é essa. É observar que existem outras coisas, além da medicação, que nós podemos trazer, agregar para a nossa vida, para que a gente melhore e se recupere mais rapidamente possível, tá certo? Oi, Dani. Então, isso que é importante a gente observar. Tá certo? Então, para quê? Para que vocês não sintam no corpo de vocês um impacto muito grande de uma parada brusca quando você para realmente de tomar a medicação, porque a pessoa vai sentir no corpo, né? Essa falta que a medicação faz. Então, por isso que é importante a gente refletir. E eu vou falar hoje desses recursos que nos ajudam a superar a ansiedade. O primeiro é a terapia cognitiva comportamental que eu falei. Depois eu vou explicar por que ela é tão boa, por que ela é tão eficaz, tá certo? Treino de relaxamento ajuda muito. Então, são coisas assim que não são medicações, mas que ajudam a superar, né? Então, técnica mindfulness, que é o quê? É um treino que vai focar no aqui e agora. O que é mindfulness? Significa atenção plena. Então, você vai aprender ao quê? A ficar no aqui e agora. Né? Porque o ansioso, ele fica muito focado lá no futuro, no que pode vir a acontecer, e isso impede de viver o presente. Então, por isso que essas técnicas que eu trago aqui, elas são eficazes, porque ela vai te trazer para o aqui e agora, tá certo? Oi, Lucy, tudo bem? A Jane, tem um caderno que escrevo tudo. Quando sinto algo, vou ver se já tive e fico mais calma, mas não parei com o remédio. Isso, siga o médico. Sempre é importante isso. Seu médico passou a medicação, só ele e junto com você que vão chegar à melhor conclusão do que fazer, tá certo? Então, a nossa proposta hoje é o quê? É justamente trazer outras situações que você pode trazer para sua realidade para diminuir a ansiedade, que não é medicação. Entendeu? Quem já toma, continue tomando, mas é importante nós pensarmos que existem outros recursos, né? E utilizar eles, que eles são realmente eficazes para o controle da ansiedade, tá certo? Ok. A atividade física aeróbica, ela, de acordo com os estudos científicos, ajuda também a diminuir a ansiedade, né? Alimentos probióticos, então, aqueles lactobacilos, agora as pesquisas mais recentes estão falando muito a respeito disso, que ajuda bastante. Então, é importante a gente observar que existem outros recursos que nós podemos trazer para a nossa realidade, né? Yoga, técnicas de relaxamento também ajudam bastante. A Beth está dizendo, eu tomo remédio, às vezes fico 1 ou 2 dias sem tomar remédio e dá muito efeito colateral, por isso. Então, Beth, cuidado, por isso que eu falo, só o médico te passou, ele que vai poder falar para você a hora que termina o tratamento, porque é algo muito sério, a gente sente no nosso corpo esses efeitos colaterais. Então, evitar ao máximo. Não tá se sentindo bem com a medicação, volta lá no médico, ele vai rever, vai te explicar o porquê que você tá sentindo isso. Então, a medicação ela vem para agregar na nossa vida, para ajudar, né? Tem pessoas que, por exemplo, sentem ansiedade e não tomam medicação, mas porque elas conseguem ter essa flexibilidade, utiliza terapia cognitiva, utiliza relaxamento, técnica de respiração,
né? Ela utiliza outros recursos, faz uma caminhada, então ela vai trazendo outros recursos para sua vida para agregar. Então, por isso que fica mais fácil, mas tem pessoas que são mais sensíveis, e essas sim precisam realmente da medicação. Então, a medicação não é algo errado, e sim é necessário, né? Ela vem para nos ajudar. Então, foi ao médico, foi ao psiquiatra, viu que essa medicação é importante tomar, que vai ajudar, faça o uso disso. Só que só interrompa se o médico estiver sabendo, porque senão tem os efeitos colaterais e a gente acaba sofrendo com isso, tá certo? Então, refletir com relação a isso. Agora, essa medicação, como eu falei, ela é importante que a gente não interrompa. Por quê? Porque tudo tem um começo, um meio e um fim. Ou seja, quando a pessoa pensa na questão da medicação, o tratamento é um ciclo, tem que fechar esse ciclo de tratamento. Isso acontece também não só na medicação, mas na psicoterapia. Quando você faz terapia, o que acontece? Tem um andamento, tem um processo, e esse processo é importante ser respeitado. Para quê? Para que você perceba os resultados. Assim como a gente tem que tomar a medicação certinha, igual o médico prescreve, na terapia acontece a mesma coisa, tá certo? Para quê? Para que a gente consiga ter recursos, para que a gente consiga perceber realmente a melhora e o andamento do processo, porque senão você faz o negócio tudo atrapalhado, você não vê resultado, né? Então a pessoa que toma um remédio uma hora, de repente toma em outra, esquece 2, 3 dias, não vai fazer o mesmo efeito como quando você toma ele certinho. Então cuidar disso também, né? A Erika tá dizendo que toma e sinto a mente estranha. Sim, depende de cada medicação, né? Então, é importante a gente pensar que a medicação lá vem, vai nos ajudar, mas sempre que tiver dúvidas, procure o profissional específico da área, o profissional que vai te ajudar a achar a medicação que mais combina com você, tá certo? Então, outra coisa que a gente tem que falar é, por exemplo, ansiedade crônica, que a pessoa já está há muito tempo, além de ser mais vulnerável, a pessoa se sente mais vulnerável, mais sensível, né? Então, tem pessoas que sentem muita insegurança para realmente fazer o processo da psicoterapia. Então, a medicação vai ajudar ela a agir nesse momento. Por quê? Para dar aquela segurança, parece que dá uma força maior para que ela consiga fazer os exercícios, para que ela consiga realmente fazer o que é proposto na terapia. Então, a medicação vem para isso também, para ajudar, tá certo? Então, o que acontece? De comum acordo, por exemplo, você já está em terapia, você já está fazendo um processo terapêutico com um psicólogo, percebeu que não está fluindo, às vezes sim, de comum acordo, é interessante vocês refletirem se não é viável a questão da medicação, justamente para ter um progresso maior, se está tão difícil realizar as atividades que são propostas na terapia, né? O Kevin está dizendo, boa noite, o que mais me ataca, eu acho que é isso, é a tontura direto e me dá medo. São sintomas de ansiedade, essa questão da vertigem, tontura, são sintomas de ansiedade, né? Por quê? Porque geralmente a ansiedade, ela vem e você tá interpretando. Lembra que eu sempre falo aqui que não é a situação, e sim o que nós interpretamos dela. A funcionalidade da ansiedade, o porquê que a ansiedade surgiu, que agora é o que eu vou falar com relação essa questão da terapia. Eu vou já falar a respeito para que eu não esqueça. Quando nós entendemos o porquê da ansiedade, a gente não fica com medo dos sintomas dela. Por quê? Porque realmente eles são muito intensos, né? Sensação de tontura, boca seca, onda de calor e de frio, coração acelerado, isso realmente deixa a pessoa em estado de pânico, em estado de alerta. Mas isso surgiu por quê? Porque a gente vai fazer aquela famosa viagem no túnel do tempo, leva vocês lá para a época das cavernas, ficou nos nossos genes que é perigoso. A ansiedade, naquela época, ela veio para isso, para nos proteger, né? E o que acontece? Ela veio para proteção, para
para realmente cuidar da nossa espécie. Então, por exemplo, naquela época nós participávamos da cadeia alimentar. Então, se aparecesse um urso, um leão, o que iria acontecer? Nós iríamos ficar com medo e a gente ia pensar, refletir, o que eu vou fazer? Ou eu vou lutar ou eu vou fugir, certo? Pensando nisso, a ansiedade de tanto a gente pensar nisso e ter esse comportamento repetitivo, ficou instalado na gente. Então é proteção, é o nosso sistema de alarme. Só que hoje o predador mudou nos dias de hoje, né? É boleto, é excesso de responsabilidades, é muita coisa para fazer, e isso faz com que eu interprete que o mundo ainda é perigoso. Só que ficou acionado esse alarme primitivo em mim. Ele não é jamais a nível consciente, tá certo? Mas eu interpreto como perigoso. Nossa, é uma situação muito difícil. Pode acionar esse sistema de alarme e eu entro em crise de ansiedade. Posso entrar numa crise de pânico, tá certo? Então, pensar que nesses casos, o que acontece? Como que vai ser o posicionamento? É reflexão de que se eu resolver que eu vou lutar, o que vai acontecer? O sangue, o meu corpo, ele vai se organizar de tal forma, para quê? Para que eu realize essa ação. Então, ele trabalha em conjunto. Então, se eu decidir que eu vou lutar, o sangue vai subir para as mãos. Aí, qual que vai ser? O que eu vou sentir? Se o sangue sobe para os membros superiores, que eu vou lutar, então eu vou ter que fazer força. O que vai acontecer? Eu vou ter que bombear mais sangue, meu corpo vai se organizar de tal forma para lutar. Então, eu vou ficar com o olhar mais atento, eu vou ficar com o olhar mais fixo, porque eu tenho que prestar atenção na luta, né? Porque eu vou lutar. Então, isso vai fazer com que a minha pupila dilate e eu fique ali, extremamente alerta, em posição de ataque. Agora, isso meu coração dispara e eu vou puxar a respiração, certo? O que acontece? Quanto mais eu respiro rapidamente, o que vai acontecer? Mais eu vou ficar, eu posso ter essa tontura. Aí eu vou ficar o quê? Com hiperventilação. Essa hiperventilação dá aquela, sabe aquela tontura leve na cabeça? Você vira rapidamente, você fica com aquela vertigem. Por quê? Por causa da hiperventilação. Você jogou muito oxigênio no seu cérebro, por isso que você começa a se sentir mal. Agora, se eu decidir que tá, eu não vou lutar, aquele leão, ele comeu hoje, né? Então, eu acredito que eu não dou conta dele sozinha. O que eu vou fazer? O meu corpo vai se organizar, desce o sangue lá para os membros inferiores, ou seja, para as pernas, ó. Vou correr, perna para quem te quer. Na minha cidade falava assim, vamos sair correndo. Por quê? Porque eu não dou conta dele, é muito perigoso. Aí, minha pupila dilata também, mas é o quê? Qual é a saída mais próxima? A visão periférica, eu preciso sair daqui. Então, dá aquela inquietação. Aí começa o quê? As pernas ficarem tremendo. Posso ter sudorese, né? O que acontece? Eu respiro também rapidamente, mas aí eu fico pálida. Por quê? Porque o sangue desceu muito rápido para os membros inferiores. Então, por isso que eu fico gelada. Então, aí, o que acontece? Às vezes, eu não sei se eu luto, se eu fujo, aí fica aquela sensação, onda de calor, onda de frio, aí a mão soa. Então, por que soa? Já reparou que tem muitas pessoas que soam? Por quê? Porque nesse caso, o que o nosso corpo, ele é tão perfeito, gente, que ele faz o quê? No sistema de avaliação, se eu ficar suada, um predador me pegar, ele vai escorregar, ele não vai conseguir ter uma aderência, então não vai me machucar tanto. Então o nosso corpo, ele já pensa nisso. Então entende que quando a gente tem esses pensamentos, quando a gente entende a lógica da ansiedade, o porquê dos sintomas, isso eu já não preciso ficar com medo. Porque senão a minha avaliação pode ser o quê? Gente, eu vou morrer. Eu tô tendo um ataque cardíaco. Faz sentido o que eu tô dizendo para vocês? Coloca para mim nos comentários. Oi, Cris. Oi, Silmara. Oi, Graça. Oi, Maria José. Bem-vindas. Oi, Dami. Coloca para mim nos comentários se tá fazendo sentido, porque eu falo muito rápido e às vezes vai passando, né? Pra gente não quebrar o nosso raciocínio. Então, tudo tem um motivo. Então, se eu começo a suar, se eu começo a tremer, tudo tem uma funcionalidade. Então, a ansiedade vem para isso, é justamente para quê? Ela vai cumprir uma função. E quando ela cumpre essa função, eu não preciso, quando eu tenho esse entendimento, eu já não preciso ficar com tanto medo. Eu sei, é ruim, é desconfortável, mas não é perigoso. Entende? Então, isso é importante, né? A Érica tá dizendo,
quando você tá na rua, acontece de você ter uma crise e ficar fraca. Acontece sim, porque você joga tanta toxina em você, e realmente, depois de uma crise, por exemplo, de pânico, de ansiedade elevada, parece que um caminhão passou por cima da pessoa. Ela fica muito cansada, exausta por conta disso. O Kevin tá dizendo que faz muito sentido, faz todo sentido. Oi, Rogério. Oi, Fabiana, bem-vinda. Então, olha só, esse conhecimento ele é extremamente importante. Por quê? Se eu comecei a perceber, nossa, eu tô tonta, igual foi o exemplo aqui. Se eu tô tonta, peraí. A psicóloga lá na live falou que é importante o quê? Quando eu tô assim, com algum sintoma de ansiedade, eu faço uma respiração mais lenta, mais calma. Por quê? Porque daí eu não vou dar hiperventilação no meu cérebro de tanto respirar rápido e curto, porque daí a tendência é a gente querer puxar o ar e o ar não vem. Não é que não vem, a sensação é que não vem. Porque graças a Deus tá oxigenando tudo, né? Mas na ansiedade você puxa o fôlego e parece que ele não vem. Por isso que é respiração curta e acelerada, tá certo? E daí a gente vai ficando com muito medo. Por quê? Por conta da interpretação. Oi, Renata, bem-vinda. Então, Ana, acontece às vezes da pressão, que é algo mais sensível, dela ter essa flutuação na questão de subir a pressão, pode acontecer, tem pacientes que chega a interferir. No começo das crises, normalmente não interfere, é mais quando já tá, essa ansiedade já tá vindo de forma constante, que eu percebo isso, tá certo? Principalmente nos meus... na minha trajetória, né, mais de 10 anos trabalhando com isso, eu percebi, né, e nos estudos também a gente percebe que quanto mais a ansiedade não vai sendo trabalhada, não vai sendo refletido sobre isso, e eu vou alimentando essa ansiedade, que quanto mais eu olho para ela, mais ela aumenta. Isso vai fazendo com que ela se fortaleça mais, eu tenho essa dificuldade de tirar esse medo, essa angústia, esses sintomas, mas ele vai enraizando, e daí por isso que acaba uma coisa que não foi elaborada aqui, a gente somatiza, vai pro corpo, tá certo? O que fazer nessa hora? Respira. Primeiro lugar, a respiração. Parece algo tão simples e tão assim, você fala, nossa, mas só isso. O que acontece? Não deixa para fazer no momento da crise. Aí que tá. A pegadinha é essa. É o que você fazer antes de ter crise. Então, trazer para tua rotina. Por isso que a terapia cognitiva, na qual eu sou especialista, eu trabalho e bato muito nessa tecla do que não deixa para você fazer um relaxamento, não deixa para você fazer uma técnica de respiração no momento da crise. Você tem que aprender a fazer antes. Por quê? Quanto mais você repete isso no teu dia a dia, quando for a crise, você vai atingir mais rapidamente o seu objetivo de quê? De se acalmar. Entendeu? A respiração vai te ajudar a acalmar. Entendeu? Fazer aquela pausa necessária e dizer para você, tá tudo bem. É desconfortável, mas não é perigoso. Então vai te dar o quê? Uma autoeficácia maior. Eu consigo, eu dou conta de me acalmar, tá tudo bem. Aí você tira o foco do ambiente interno, das sensações que você tá sentindo, e coloca no ambiente externo, que é o quê? O que eu tô vendo na minha frente? É uma técnica isso, chama técnica de distração. Eu fiquei tonta. Nossa, mas o que tem? Ah, tem um ring line aqui na minha frente, tem um suporte de celular, tem outro suporte aqui na minha frente, tá certo? Tem um computador na minha frente. Então eu vou vendo tantas coisas que eu tiro o foco, automaticamente a ansiedade diminui. Por quê? Porque daí eu começo a respirar de forma mais lenta. Eu não vou alimentar aquele medo de ficar olhando para as sensações, automaticamente elas vão diminuindo, tá certo? A Fabiana tá dizendo, essa técnica de respiração ajuda muito, e é verdade, ajuda mesmo. E a gente não valoriza as coisas simples, mas são das coisas simples que a gente vai trazendo, que não gasta nada, que a gente vai trazendo para nossa vida, e a gente vai agregando coisas boas, entendeu? Por quê? Porque o ansioso, ele coleciona pensamentos ruins. Ele coleciona ficar sempre imaginando o que de pior pode acontecer para ele evitar situações negativas, entendeu? A Ana tá dizendo assim, eu uso a técnica da distração, continue, é treino, continue usando que você vai ver que vai ter ótimos resultados, quanto mais você usa, melhor é o resultado. A Dami tá dizendo, eu faço logo que acordo.
a meditação do relaxamento da respiração diafragmática que a senhora passou. Ai, que bom, Dami. Essa respiração diafragmática, a meditação, o treino de relaxamento ajuda muito. Por quê? Porque faz você puxar como se fosse, sabe um carro? Ele não tem o freio de mão? Ele faz isso. Quando você dá pausas ao longo do seu dia, é como se você puxasse o freio de mão do carro, entendeu? Parou. Agora é a hora de quê? De relaxar. Agora é hora de respirar. Eu não vou ficar meia hora nisso, não. É 5 minutos. Porque todo mundo tem uma vida corrida. Então, nós não temos desculpa para dizer, menino, não tenho tempo. Não, não é que não tem tempo, não é prioridade. É diferente. E o ansioso, ele coloca prioridade em tudo, menos nele mesmo. Então, aí é a questão do autocuidado que é importante a gente pensar. A Viviane tá dizendo que caminhar ajuda bastante. O Fábio tá dizendo as meditações em frequência relaxam demais. Não sei se é pseudociência, mas comigo funciona. Funciona, porque você tá parando aquele tempo. Entendeu? Eu gosto de meditação nessas frequências, relaxam, mas daí entra o quê? Tá vendo a flexibilidade cognitiva? Isso é flexibilidade cognitiva, eu buscar recursos, entendeu? Esses recursos que estão além de um remédio, além de uma medicação. Então é isso que é importante a gente trazer e agregar para a nossa vida, entendeu? A Dami tá dizendo sim, ajuda. Hoje me deu uma tremedeira por dentro, eu deitei, fiz a respiração e passou. Que gracinha, parabéns! Nossa, que orgulho! Você faz parte dos meus grupos. Fico muito feliz, Dami. Por quê? Tá vendo que é mérito seu? Então, todos nós podemos fazer essas pausas, todos nós temos isso, de quê? De poder cuidar da gente mesmo, porque se eu tô bem, eu tenho condições de cuidar do outro, de ajudar o outro, mas se eu tô bem, porque se eu não tô bem, eu vou desestruturar a outra pessoa, faz sentido? Então, fazer essas pausas é extremamente necessário para melhorar essa questão da minha forma de interpretar a minha realidade, do que eu tô sentindo, né, do que eu tô vivendo. Oi, Fátima, bem-vinda. Né? Então, olha quanto que é importante a gente começar a perceber e ser flexível a esse ponto, tá certo? Que mais? Vamos lá. Olha, de acordo com os estudos científicos, gente, a Fabiana tá dizendo que faz sentido, ótimo. Que bom, que bom. Porque é mérito da própria pessoa, porque ela tá tirando aqueles minutinhos para ela, é o autocuidado, é o autoamor, é a autocompaixão consigo mesmo. Nós temos que aprender a nos tratar com maior carinho, porque a gente trata o outro às vezes com tanto carinho, com tanta consideração, mas a gente é incapaz de cuidar da gente mesmo com esse mesmo cuidado, com esse mesmo carinho. Aí por isso que a gente às vezes adoece, porque a gente coloca sempre como prioridade o outro. Entendeu? E na terapia a gente aprende o nome disso, né? Se chama autossacrifício. Sempre o outro, e nunca sou eu. Sempre eu tô no final da fila. Só que o que acontece? Eu vou perdendo a felicidade, porque sempre é o outro, né? É sempre o outro que vai fazendo com que nunca tem tempo para mim, eu nunca consigo cuidar de mim mesma. Por quê? Porque eu vou dando outras prioridades, vou colocando outras prioridades na minha frente. Aí eu perco oportunidade de trabalho, eu me economizo, eu perco muitas coisas que eu não precisaria perder por conta de me priorizar de vez em quando. Tudo é equilíbrio, não é que você vai ser egoísta, longe de mim, né? Não é, a ideia não é essa. É o quê? Equilíbrio. O equilíbrio é a chave. Por quê? Porque daí ora eu vou fazer por mim, ora eu vou fazer pro outro e vou fazer com qualidade. Por quê? Porque eu tô bem. Tá certo? A Viviane tá dizendo que é verdade. Aí depois o Fábio fala dessas meditações com frequência. Geralmente tem no YouTube essas meditações que tem um nível de frequência diferente. Tem meditações que também são muito legais, que é o quê? Bineural, coloca um fone de ouvido, ora toca uma música aqui, ora volta para cá, para esse outro ouvido, e vai modificando. Isso relaxa também,
né? Essas meditações, e geralmente são meditações guiadas também, que são muito boas. Então, tem vários tipos de meditação, tá certo? Aí é só a pessoa procurar no Google, hoje no YouTube tem bastante, né? E ajuda bastante. Essa que ele falou da frequência, tem essas bineurais também que eu falei, que eu comentei. Então, são todos recursos. Isso, ó, o Fábio tá dizendo aqui, Ana, são meditações guiadas em uma frequência que supostamente aumenta ondas alfa do cérebro, ondas que geram relaxamento. Isso, é isso mesmo. A Beth tá dizendo assim, eu agi assim, depois do grupo estou melhor. Que bom, Beth, fico muito feliz. E é muito bom mesmo. Meditação, gente, é uma questão de você fazer todos os dias. Por quê? Parece muito difícil. Mas por quê? Porque você tá pensando em ficar meia hora fazendo aquilo. Porque daí o ansioso ele vai ficar assim, ó. Entendeu? Com o olho aberto, todo fechado para fazer o tal da meditação, porque ele vai dar agonia de ficar ali parado. O que vai acontecer? Se você faz 5 minutos, coloca para despertar, coloca no celular, você faz 5 minutos. Eu gosto muito daquela meditação de contemplação. Você coloca uma música bem calma, bem tranquila. Eu gosto muito do Iruma, que é eu acho que é japonês, eu não sei, né? Ele é asiático, é mais fácil. E ele toca piano, eu gosto muito de música de piano. E ele toca essa música de piano e eu gosto de colocar, por exemplo, uma imagem de uma montanha e ficar olhando para ela, sabe? Contemplando, só olhando. Ou imagem do céu com as nuvens, eu gosto bastante. Que mais que eu gosto bastante? Praia. E daí você fica 5 minutos olhando, só olhando e respirando. Acabou. Deu 5 minutos, posso fazer outra coisa. Eu fiz a minha meditação de contemplação, tá certo? Então, é muito importante a gente pensar nisso. Que existem muitas alternativas que a gente pode ir trazendo para a nossa vida, agregando, porque isso é agregar valor. Para quê? Porque daí eu tiro o foco só do que é ruim, do que pode vir a acontecer de negativo. Então eu começo a quê? Mudar o meu olhar para meditação, para focar no aqui e agora, tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha que os comentários estão fervendo aqui. É isso mesmo, Ana. Feito peixe e olha o gato, exatamente. Não, a pessoa que tem ansiedade, às vezes, não são todas, né? Não vamos generalizar. Mas geralmente tem uma dificuldade muito grande em parar os minutinhos. Mas se você começa com poucos minutos, é muito mais fácil. Divide, não precisa fazer, nossa, então eu vou virar um yoga agora, vou ficar aqui, igual aqueles monges budistas, vou ficar aqui a tarde toda fazendo meditação, que não vai rolar. Nós temos que entender que é um processo, é devagarzinho que eu vou conseguindo fazer o tanto que eu quero fazer de meditação. Eu quero fazer meia hora, mas eu não vou começar hoje com meia hora, porque vai dar 10 minutos, eu já vou estar assim, aí vai coçar o pé, vai não sei o que, entendeu? Vai me desconcentrar e é normal isso acontecer. Então precisa de quê? Treino, tá certo? A Erika tá dizendo assim, meditação é vida, durmo e acordo de novo. A meditação é boa, então, para ti, né? Que bom que você ama meditação. Meditação é muito bom, ou seja, tá fazendo efeito para você, porque te relaxa, você começa a tirar o foco do que é ruim, ou das sensações negativas. Isso é muito bom. As meditações de escaneamento corporal, gratidão e autocompaixão relaxam na mesma medida. Tem muitas no YouTube, sim. Essa de escaneamento corporal, eu já passei uma aqui para vocês, um exemplo de meditação de escaneamento corporal. Em uma das lives eu falei sobre isso, sobre essa técnica. Falei da técnica da gratidão, tem vários exercícios que eu passei. Estou pensando em fazer um e-book bem legal para a gente aprender a trabalhar isso, a trabalhar de forma simples, mas eficaz no nosso dia a dia. Tá certo? Eu tenho um e-book de ansiedade, né? Que ele é gratuito. Depois, quem quiser, me manda um direct que eu envio gratuitamente, mando pelo WhatsApp, né? Então, que traz técnicas que vai ajudar a pessoa a entender a ansiedade e não virar refém dela, por conta dos sintomas. Porque nós viramos reféns por conta dos sintomas, porque a gente acha que é perigoso. Ele é só desconfortável, mas não é perigoso, tá certo?
O Fábio está dizendo, li em um livro da TCC que meditação modula o cérebro de maneira positiva após meses de prática. Sim, nossa, ele melhora a meditação. A técnica Mindfulness também ajuda muito, mas a meditação ela vai fazer com que melhore a sua imunidade. Então, é algo que já vai além, mas isso é frequência, não é uma semana, nossa, minha imunidade melhorou total, não. Não é assim, é frequência e colocar como hábito na sua vida. Aí ela vai trazer, sim, todos os benefícios, e são inúmeros. Eu tenho um post aqui, dá uma olhada no feed, que eu tenho um post que eu fiz há um tempo atrás, falando só dos benefícios da meditação. Ele é ótimo, é muito bom mesmo. Né? Eu tenho lá no meu canal do YouTube, que eu falo também de meditação, algumas práticas. Eu acho que eu tenho um vídeo lá também a respeito dos benefícios da meditação. Dá uma olhadinha lá. Tá certo? Então, as pesquisas mostram o quê? Agora nós vamos falar de forma científica. Pesquisas foram feitas com relação à terapia cognitiva comportamental, que ela funciona aproximadamente de 80% a 90%. Entende? Então, e a taxa de recaída, por exemplo, a pessoa completa certinho a terapia, faz o processo correto, ela tem essa chance, essa probabilidade, essa intervenção que acontece com ela melhora de 80% a 90% se ela aplicar, né? Porque é um trabalho em conjunto. O que vai acontecer? A taxa de recaída depois que ela para, já é de 15% a 20%. Então, se a gente parar para pensar, é muita coisa com relação à melhora, com relação à medicação, à psicoterapia. E nós vamos trabalhar o porquê dessa melhora. O porquê que a terapia cognitiva ela é tão eficaz, ela tem um propósito também, né? A técnica Mindfulness, a pessoa que pratica isso, ela melhora entre 75% a 80%, as pesquisas mostraram, quando ela pratica isso. Depois, não faz mais, não pratica mais, vai cair também mais ou menos essa média de 15% a 20%, né? Para dar uma recaída, para ela voltar a estacar zero. Então, é importante a gente perceber que também a melhor entre altos e baixos, a gente acha um equilíbrio. Mas a pessoa que faz a psicoterapia, ela começa a ver tantos benefícios que estão além do que a gente pode imaginar. Então, por exemplo, o que acontece na terapia cognitiva que ela é tão eficaz? Porque nós vamos trabalhar reestruturação cognitiva, que é o que? Eu vou pensar sobre o meu próprio pensamento, o que está passando na minha cabeça? Eu estou triste, chateada, nervosa, ansiosa, com medo? O porquê? Porque a terapia cognitiva, o pilar dela é o quê? Não é a situação o problema, e sim que você interpreta. Então, a nossa avaliação que vai fazer total diferença. Então, por isso que é importante nós refletirmos o porquê que a terapia ela é tão eficaz. Por quê? Porque a proposta da terapia é o psicólogo te ensinar as técnicas, é ser o seu próprio terapeuta, é você ser o seu próprio terapeuta. Então, você aprende a técnica e depois você vai replicando na sua vida, lógico, com a supervisão do psicólogo. Mas, geralmente, a pessoa aplica a técnica para ela, ao longo da vida dela, ela continuar colocando em prática. E daí, lógico, se precisar, ela vai voltar para a terapia, mas é o quê? A autonomia. Você vai aprender a ser mais autônomo, a perceber que eu posso sim modificar pensamento, eu não preciso ficar com aquele pensamento ruminativo na minha cabeça. Oi, Gilma, bem-vinda. Então, essa mudança de pensamento, a gente trabalha também na terapia cognitiva, na terapia propriamente dita. Eu não tenho como parar de pensar em alguma coisa ruim, mas eu posso fazer trocas de pensamento. Então, isso a gente aprende em psicoterapia. Outra coisa que ajuda a modificar, porque tá vendo que tudo vai o quê? Da minha avaliação? Se eu modificar meu pensamento, muda a minha realidade, né? Oi, Sueli, bem-vinda. Tá certo? Então, isso é importante nós refletirmos. Questionar os pensamentos. Por que eu falo tanto de questionar os pensamentos? Porque quando você questiona, você sai do modo automático. Você vai para o aqui agora, do que está acontecendo. Então, eu trago o quê? Eu faço metacognição. Eu penso sobre o que eu estou pensando e vou fazer uma avaliação. Aplica na realidade o que eu estou pensando? Porque daí eu vou ver o nível do meu medo. Será que o meu medo está muito acima? O meu medo, ele tá tomando uma proporção muito grande na minha vida. Porque isso também vai fazer diferença. Eu tenho que adequar o meu medo à minha realidade. Porque quando eu tenho informação, eu coloco em prática as estratégias, não tenho por que eu não conseguir reduzir a ansiedade.
Agora, se eu não coloco, eu sei da informação, mas eu não aplico, a mesma coisa eu não soubesse. Então, por isso que a prática ela é fundamental para realmente reduzir a ansiedade, tá certo? Então, quando a gente tem um e-book, por exemplo, esse e-book que eu falei, que é meu e é gratuito, esse e-book, eu explico o que é ansiedade, eu explico formas de reduzir, mas ele só vai ser eficaz se a gente colocar em prática. Porque conhecimento sem prática é a mesma coisa de não ter conhecimento. Então, por isso que é a prática que vai fazer com que a gente reduza aquela sensação ruim, a forma de avaliar a situação de forma negativa vai começar a diminuir, tá certo? Por quê? Porque é colocado em prática. Então, a gente trabalha na terapia, a questão muito forte é a psicoeducação, o porquê da ansiedade. Lembra que eu expliquei no começo da nossa live agora? O porquê da ansiedade, por que ela surgiu, que é a preservação da espécie, esse gene ficou aqui guardado na gente, algo que é primitivo, mas que é para preservar a espécie, é para nos cuidar, é nosso alarme. Então, por isso que a psicoeducação ajuda tanto, porque, agora eu entendi, não é porque eu vou morrer, é porque eu tô com esse problema, eu só acionei o alarme, é só eu tirar o foco, ir para outro, tirar o foco do olhar do que eu tô sentindo e colocar no ambiente externo, aí sim eu começo a reduzir a ansiedade. Então, quando eu começo a entender a lógica do que eu tenho que fazer para diminuir a ansiedade, aí eu consigo de forma mais assertiva. Igual os relatos que foi falado hoje, a Dami, teve mais gente que falou que tá melhorando da ansiedade, né? Por conta do quê? De colocar em prática, mas não é hoje, não é amanhã, é todos os dias colocando em prática. Não esperar a ansiedade estar até aqui já subiu, não tem mais para onde ter tanta ansiedade, aí eu vou fazer um relaxamento e vai dar certo. Não vai. Eu tenho que incorporar na minha rotina de vida. Eu parar 5 minutos todo dia, vou fazer uma respiração, aí depois eu vou fazer uma meditação, né? Outro dia eu vou alternando para diversificar. Para ajudar isso, eu quero dizer o quê? Eu tô me priorizando, eu tô me cuidando, eu tô cuidando da minha saúde mental. Tá certo? A Maria José tá dizendo assim: somente depois que eu conheci a terapia, os meus sofrimentos com a ansiedade diminuíram. Porque você, Rose, me ensinou o caminho das pedras. É isso mesmo. Obrigada, Maria José. E é mérito seu, entende? De diminuir isso, porque a sua avaliação também mudou com relação aos sintomas. Por isso que a tendência é diminuir. Tá certo? Que você vai vendo que você é capaz de enfrentar. Você é maior do que o seu medo. Entendeu? Você é melhor do que ele. Por quê? Ele só tenta te dizer que você é incapaz, que você não consegue, que você não dá conta. Lembre, isso não é seu. É sintoma de ansiedade e que, tirando o foco, isso tem a tendência a diminuir, a passar. Tá certo? A Gilma tá dizendo assim: graças a Deus hoje me sinto melhor e foco nas coisas boas. Isso mesmo. Porque um outro sintoma de ansiedade é eu sempre esperar algo ruim do futuro. Não, mas vou procurar emprego. Não vai dar certo. Mas o meu currículo não é bom. Mas eles vão olhar e vão me achar estranha. Entende? Esse é o pensar negativo, eu esperar coisas ruins acontecer. E não, a gente tem que olhar a nossa realidade de outra forma. Tá certo? Então, entra o quê? Entra a nossa metacognição, que é pensar sobre o nosso pensamento e trazer para a realidade. Faz sentido eu pensar nisso? Doutor, além da TCC, usa a terapia dos esquemas também? Sim, foi o que eu falei do autossacrifício antes, tá certo? Eu trabalho com os esquemas. Eu trabalho com distorções cognitivas, esquemas de Jung, né? Os esquemas de Jung é como nós nos organizamos na nossa vida, tá certo? Que vem desde a infância até os dias de hoje. E se algo lá na infância não foi atendido, a expectativa, é como se eu pegasse uma corrente e ficasse arrastando. É como se o meu passado não fosse passado. Ele continua sendo presente. Então, eu trabalho sim com esquemas de Jung. Por quê? Porque daí eu vou entender o porquê que eu penso, por que eu tenho dificuldades, eu não consigo transpor essas dificuldades, eu me conheço, aí eu entendo como que eu posso modificar. Então, isso ajuda muito.
né? Os esquemas de Yang, quem faz terapia comigo, é aquelas 205 perguntas que eu coloco, é um questionário, aonde você vai aprender a se conhecer. Por quê? Quando a gente se conhece, é muito mais fácil a gente saber a nossa tolerância. Ah, não, isso é esquema. Ah, isso é distorção. O que é distorção cognitiva? Lembrando, é a lente que eu uso para ver o mundo. Se ela estiver distorcida, a minha realidade vai estar distorcida. Tá certo? A Fabiana tá dizendo que faz muito sentido. A Aline também tá dizendo que faz muito sentido. Então, é isso que nós precisamos entender. A nossa realidade, como nós estamos avaliando. O bom da terapia cognitiva é justamente isso. Eu começo a avaliar, trazer para o presente, trazer para minha realidade algo que tá aqui no meu pensamento e ver, faz sentido eu pensar isso? Ou não, porque nem tudo que nós pensamos é real, nem tudo. Então, questionar, trazer para a realidade, esses esquemas de Yang, eles são fantásticos, é uma técnica que a gente utiliza, né, para justamente a gente começar a perceber, será que é a questão de desconfiança, pessoa que é muito desconfiada, geralmente tem o esquema de desconfiança e abuso, privação emocional, se às vezes não, você sentiu que não tinha uma pessoa ali para te dar aquele apoio, né? Então, porque nem sempre o outro ele dá amor, mas não quer dizer que a gente vai receber da mesma forma que o outro está dando, porque cada um vai interpretar a situação de uma forma, entende? Então, por isso que é importante nós entendermos que cada um vai interpretar a sua realidade de um jeito. Eu posso dar amor, mas o outro interpretar esse amor de outra forma. Então, por isso que os esquemas, eles vêm justamente para a gente fazer essa separação, né? E perceber o porquê que eu tenho determinados comportamentos hoje. Opa, porque talvez lá na minha infância, algumas coisas não foram atendidas, eu não consegui superar algumas coisas, tá certo? E precisam ser trabalhadas, né? A Fátima tá dizendo assim... Penso que melhorei muito com as terapias e com a Rose. E ter a coragem de enfrentar meus medos, traumas. É verdade, não tem que ter muita coragem mesmo. Sabe, gente, que o pior inimigo da gente é o nosso pensamento. Por quê? Porque a gente cria, igual a Viviane está dizendo aqui. Eu crio muito pensamento. A gente cria em torno de 60 a 80 mil pensamentos por dia. Se ele estiver distorcido, são 60 a 80 mil pensamentos distorcidos. O primeiro pensamento, ele sempre vem negativo. O primeiro pensamento eu não tenho como modificar, porque é pensamento automático, ele vem na nossa cabeça. Mas, depois disso, o segundo e o posterior a esses pensamentos, aí eu tenho como modificar, tá certo? Então, por isso que é importante. O primeiro pensamento, lembra, é a preservação da espécie. Primeiro a gente já pensa coisa ruim para quê? Para cuidar. Preste atenção, seja vigilante, prudência. Então, é por isso que vem primeiro o pensamento ruim. Aí, depois, o que vem desse pensamento, aí entra a minha avaliação, minha forma de pensar, eu trazer para a realidade se isso faz sentido ou não, se é aplicável à realidade ou não, porque nem tudo que eu penso vai acontecer. Então, por exemplo, eu sou milionária, eu vou olhar, tá, no meu pensamento sim, mas eu vou olhar para minha realidade e isso se aplica? Não. Entende? Então, é isso que a gente tem que pensar. Nem tudo o que acontece no pensamento vai acontecer na nossa realidade. Por isso, questionar. Tá certo? A escrita terapêutica ajuda muito também a questão de diminuir a ansiedade. Quando você escreve, parece que você tira de dentro de você aquela angústia, aquela tristeza, aquela preocupação. Então, a escrita terapêutica é uma outra técnica que a gente utiliza na terapia cognitiva que ajuda bastante. Tá certo? A Ana tá dizendo, a vida é tão complicada. Ai, Ana, eu não sei se a vida é complicada, mas que o ser humano adora complicar, ele adora. Todos nós, seres humanos, fazemos isso, entende? Às vezes a coisa é muito simples, mas nós temos uma tendência a complicar, né? Por quê? Porque às vezes a gente pensa demais no outro, aí a gente quer agradar demais o outro, aí por isso que a gente complica as coisas, porque daí a gente adoece, né? Então essa reflexão é importante a gente fazer também. A Viviane tá dizendo pura verdade. O que mais? Deixa eu dar uma olhadinha. O Fábio tá dizendo assim, nosso grande problema é achar que todo pensamento é uma verdade absoluta e um fato incontestável. Sim, só que não é, né? Pensamentos são ideias que vêm na nossa cabeça. Não é fato, não é real.
Só vai ser real se passar pelo crivo de avaliação, pelo filtro de pensamento que é a realidade. Aí nós vamos saber se é real ou é imaginário. A Ana tá dizendo que tô precisando descobrir meus esquemas. Então vem pra terapia, Ana. Vem que nós vamos descobrir. Mas é muito legal, é muito interessante a gente perceber isso, trazer para nossa realidade e ver que, olha, quantas coisas que vocês, quantas informações vocês tiraram hoje que não é medicação, que não é remédio, que ajuda a reduzir a ansiedade, né? Então, nós atingimos o nosso objetivo, que era trazer outros recursos além, né, além da medicação para reduzir a ansiedade. O que vocês acharam do nosso encontro hoje? Como que foi? Foi muito bom. Gratidão por vocês terem ficado comigo até aqui. A Ana tá dizendo vou. Isso mesmo, Ana. Depois você me chama. Gente, muito obrigada pela nossa live de hoje. Foi ótimo. A Ana tá dizendo, afinal, nós estamos aqui para evoluir. Exatamente. A Fabiana tá dizendo que foi ótimo, excelente. Gente, muito obrigada. Adorou, que bom, Aline. Obrigada, Lucy. Manuela, obrigada. Foi ótimo ter a presença de vocês, viu? E a gente se vê na nossa próxima live semana que vem, tá bom? Vou deixar ela disponível essa live também lá no YouTube, quem quiser assistir depois. Tá certo? Gratidão, um beijo a todos, boa noite, bom descanso, façam o relaxamento, pratique todos os dias, que a ansiedade vai reduzir, mas é aos pouquinhos. Mas sempre a gente tem que pensar que é o quê? É devagarzinho, é treino e repetição, tá certo? A Fátima falou que tá ótimo. Gilma, deixa eu ler aqui. Rose, eu não consigo dormir por conta dessa ansiedade. O que eu posso tomar para substituir esse alprazolam? Olha, medicação só o psiquiatra. Você pode fazer relaxamento, que você pode fazer essas técnicas que nós falamos aqui hoje. Todas essas técnicas você pode fazer para ajudar a dormir. Procura no meu feed que eu aqui no Instagram, eu coloquei uma técnica de relaxamento muscular progressivo. Ele ajuda muito porque você tira toda a tensão do corpo inteiro com relaxamento. Então, ele ajuda bastante as pessoas. Eu sempre oriento os meus pacientes, tá com insônia, perdeu o sono, faz esse relaxamento. Se chama treino de relaxamento muscular progressivo, tá bom? Eu passei essa técnica aqui já. Um abraço, boa noite, gratidão a vocês. E a gente se vê semana que vem. Isso.